Rapaze, professora Bruna Oliveira de História. O nosso tema de agora é o racismo e uma perspectiva histórica. Primeiro, o que é perspectiva? É um ponto de vista, né? Para a gente poder facilitar, assim, porque perspectiva parece um palavrão, uma coisa que ninguém conhece. Perspectiva nada mais é do que uma forma de enxergar a história, ok? Bom, dito isso, nós vamos tratar aqui sobre a construção do racismo ao longo dos anos. Como nós já sabemos, vergonhosamente na história do nosso país, por 300 anos, nós escravizamos pessoas negras para que elas fizessem os trabalhos que ninguém queria fazer e não fossem remuneradas por isso. Então, assim, a gente pode dizer que o nosso racismo, ele é estrutural. E quando eu falo para vocês que o nosso racismo é estrutural, estou querendo dizer para você que desde a formação do país, desde a base da construção da história brasileira, nós temos o racismo, né? Nós convivemos com o racismo e nós não conseguimos aí romper com essa lógica cruel que é inferiorizar alguém pelo tom da sua pele, tá? Bom, nós sabemos que a coisificação do negro é uma das coisas que mais enoja as pessoas que param e pensam, porque é você olhar para o negro e falar é um objeto. Por exemplo, mulher negra, ai, mulher negra tem um corpo diferente, tal, não sei o quê, tudo relacionado a usar alguém, entende? Sabe quando você não consegue enxergar, você não olha no olho da pessoa, você vê o negro, aí você olha, nossa, que corpão, tinha que ser negro. Ou então quando a gente olha para os negros, que realmente a pele negra, ela tem a vantagem, né, de nós não termos tantas linhas de expressões, de não apresentarmos aí tanto pé de galinha, não sei o quê. Ai não, porque a pele negra é maravilhosa, né, nesse sentido não tem uma ruga. Mas enfim, não é disso que nós precisamos, né? Nós precisamos começar a ser olhados e tratados como seres humanos. Uma das coisas que, uma imagem que eu sugeriria a vocês que colocassem na internet, que me enojou muito, é de um casal branco pegando no cabelo de uma negra, como se fosse algo extremamente estranho, olhando, olha, como é diferente, é enroladinho o cabelo da negra. Então é o pitoresco, né? Ou seja, o negro está sempre relacionado a essa coisa sensual, a essa coisa diferente. O cabelo é uma forma de resistência. As pessoas não entendem o que é ter o cabelo Black Power e o que isso significa. E eu sugeriria a você, deixo aqui como provocação, faça essa pesquisa, tá? Então, assim, o racismo no Brasil é tão forte que a nossa população carcerária é a maior do mundo, composta por pessoas negras, tá? Eu tô falando para vocês de cadeias superlotadas, sem estrutura nenhuma, colocam pessoas com os mesmos pensamentos e deixam lá. E falam, não, a sociedade vai, se não muda, não tem jeito. Aí nós temos os negros dentro da cadeia, a pessoa fala assim para mim, você está defendendo vagabundo então? Então quer dizer que a pessoa pode roubar, a pessoa pode fazer o que quiser e ela não vai ser pega, e se for pega é racismo, é mimimi? Você fala isso porque você não sabe o que é perder alguém para a violência. Nesse momento eu vou tirar o meu óculos para poder olhar nos seus olhos. Isso eu peço para que você olhe nos meus. Eu não sei o que é perder alguém para a violência. Bom, eu tinha 7 anos de idade quando meu pai foi me buscar na escola e ao me trazer, ele saiu com um amigo, confundido com um marginal, afinal de contas ser negro é ser marginal. Ele foi assassinado na rua de trás da minha casa, pela polícia. E aí me falam assim, então você está culpando a polícia? Então vagabundo tem que ficar solto por causa disso? Pelo contrário. O que eu estou falando para vocês é que eu quero que o Brasil seja um Estado democrático de direito. E o que isso significa dizer?
Quando meu pai foi assassinado por ser negro, isso é muito importante dizer, porque ele não portava nada além da sua cor. Com ele não tinha arma, com ele não tinha droga, nada, absolutamente nada. Somente o fado de ser negro. Então, as pessoas falam, nesse momento, o meu primeiro instinto e o nosso primeiro instinto enquanto animais é pegar e querer ir para cima dessas pessoas e acabar com elas com as nossas próprias mãos. Mas o Estado democrático de direito, que é o que falta no Brasil, prevê e sugere que as pessoas sejam julgadas igualmente por suas ações, indiferente da cor da sua pele. Eu vou falar para vocês aqui agora, por exemplo, cabe a todo mundo tem o direito de ser livre, todo mundo tem direito, tem que ter direitos iguais. Se você ler a primeira parte da Constituição brasileira, você vai até falar, nossa, gente, que comunista isso aqui, né? Porque é diferente. O que é comunismo? Calma, eu te explico em outro momento, para a gente não poder sair do nosso foco. Até tremo um pouco para poder falar sobre esse assunto, porque as pessoas não entendem que eu não estou pedindo privilégios. Eu não estou pedindo para que um negro seja colocado, se ele cometeu o crime, ele tem que ser julgado. Mas ele tem que ser julgado da mesma forma que um filho de um milionário que atropela um negro, independente, ele estava bêbado, voltando de bicicleta para casa. Mas você, querido, que fez isso, né? Filho então, um dos maiores empresários, um dos homens mais ricos do Brasil, ele estava a 200 por hora numa rodovia em que o limite era 100. Independente disso, ele tirou uma vida. E nós, quando se trata de uma vida negra, a gente não importa. É só mais uma. A gente sempre vira estatística. E está na hora de parar de falar sobre negro, de falar da prisão, enfim, e achar que isso é normal e acabou, e que nós não precisamos fazer mais nada, e que a única coisa que a gente precisa fazer é colocar essas pessoas na cadeia. Tem pessoas que estão lá dentro que não conseguiram sequer ser julgadas. Então, assim, o Estado democrático de direito é simplesmente assegurar um direito que deveria ser básico, mas não existe. Então, se você que acha que racismo, agora tudo é racismo, porque o povo fala muito isso, né? Entra nas redes sociais, eu não posso chamar meu amigo de preto, que agora é racismo. Existe racismo reverso. Para, né? Para que tá feio. Primeiro, vamos pela etimologia da palavra. Racismo, por significado, quer dizer a superioridade de uma raça sobre a outra. E aí eu desafio você, que está aí desse lado, a me dizer um momento na história, um só, em que o negro tenha estado no topo da sociedade e toda a sociedade branca, né, servindo ao negro. Eu desafio você a me trazer uma imagem de um negro, né, de um branco, que está ali, que tem seus privilégios e tudo mais. Eu quero saber onde estão os privilégios e a mesma forma de ser tratado um branco sobre um negro, né? Então, assim, você que acha que é racismo reverso, que é besteira falar sobre racismo, me traz um momento da história em que o negro tenha sido posto num lugar, num patamar altíssimo e que ele tenha dominado o branco, não tenha sido dominado por ele. Aliás, eu quero falar para vocês, parem de achar que matar os nossos negros é normal. Vou pedir para vocês, falando de racismo, uma perspectiva histórica, ou seja, um olhar histórico, eu estou falando para vocês, há racismo no Brasil desde sempre. Bom, uma coisa para nós encaminharmos aqui para poder fechar a nossa aula é falar sobre medidas afirmativas. Mais uma vez, para a etimologia, vamos trabalhar aqui com a palavra afirmativo. O que significa afirmativo? É afirmar, ou seja, essas medidas afirmativas, ou seja, eu estou afirmando que há uma disparidade, ou seja, uma desigualdade entre negros e brancos. Ponto. Acabou. O resumo da ópera é esse.
entende? Não tem muito o que dizer. É isso. Eu espero que vocês, nessa aula, tenham percebido o quanto a manutenção, a criação e o respeito a um Estado democrático de direito é necessário. Porque muitas Marias, como a minha avó, que eu vi desmaiar ao receber a notícia de que o filho fora morto com 11 tiros. Enfim, parem de achar que prender e só prender, que é bandido, que eu estou defendendo bandido. Eu não estou defendendo bandido. Eu estou defendendo direitos iguais. E direitos iguais dentro de uma sociedade que se diz democrática é mais do que necessário. Bom, resumo do que falamos. Falamos sobre a perspectiva, que nada mais é do que um olhar, um modo de olhar, né, para a história. Nós estamos falando sobre a construção do racismo, que é estrutural, né, da violência, da naturalização da violência e da ausência de um Estado democrático de direito que realmente funcione. Bom, é isso. É nóis. Tamo junto. Fala, rapaz, professora Bruna Oliveira de História. Nosso tema de agora é o racismo estrutural na sociedade brasileira. Bom, eu vou começar aqui passando uma vergonha. Mas vamos lá, ó. Tá vendo? Daqui pra cima só no gingado. Mas a verdade é que eu não sei sambar absolutamente nada. E aí isso causa espanto. A primeira coisa que causa espanto. Oh, como assim? Você, preta, não sabe sambar? Todo preto tem que saber sambar? Como assim? Isso não é compatível só porque a pessoa tem a pele escura, ela tem que saber sambar, porque isso faz parte da cultura. Muito pelo contrário. E é aí que nós começamos a reproduzir e continuamos fortalecendo o racismo nosso de cada dia, né? Bom, para que nós possamos falar de estrutura, vamos remontar um pouco a história do Brasil? Bom, nós sabemos que o Brasil, desses 520 anos de história, 300 anos foram marcados pela escravidão. Ou seja, a escravidão africana, que começa em 1588, só vai terminar em 1888. Só que nós temos um problema quando a escravidão termina. E qual é esse problema? O problema é que simplesmente chegou e falou assim, olha, dormimos num país escravocrata e acordamos num país republicano. De fato, é assim que acontece? E aí as pessoas que até ontem eram escravas, de repente são postas para fora, enfim, da fazenda dos seus senhores, são livres e elas vão para onde? Onde vão parar essas pessoas que até então eram escravizadas, privadas da sua liberdade, obrigadas a trabalhar? Né? Então, assim, não sobra dentro da nova configuração aqui, que agora somos um país republicano, agora a república de fato acontece. Primeiro, o que é república, né? República é coisa de todos, ou seja, deveria ser formada por todos. Mas não foi bem assim que aconteceu. Aliás, quando nós falamos do processo de a independência, e aí nós chegamos no processo de abolição da escravatura, até chegarmos na República. A República, na verdade, ela foi uma grande marcha que ninguém entendeu nada. Então, o que aconteceu? Primeiramente, eu gostaria de sugerir a vocês a leitura de um livro chamado Os Bestializados e a República que Não Foi, do José Murilo de Carvalho, né? E ele vai tratar muito bem esse período. Ele vai dizendo, olha, a República não se construiu de maneira igualitária e as pessoas assistiram aquilo bestializadas. Ou seja, simplesmente as pessoas ali estavam no seu cotidiano, na sua vida normal, fazendo os seus afazeres, enfim, e de repente tem um cara passando, pá, Marechal ali, Marechal Deodoro da Fonseca, passando, pá, falou, ó, República, passando em cima do seu cavalinho, tal, cavalinho aqui, ele ali, República acontecendo.
Pô, como assim? E as pessoas olhando assim, falando, mas quê? As pessoas nem sabiam o que era a República. As pessoas nem sabiam o que estava acontecendo. E por que elas não sabiam o que estava acontecendo? Porque elas não foram informadas das mudanças que isso resultaria. Entende? Elas não foram informadas das implicações desse processo. Então, elas simplesmente se retiraram e viram, assistiram bestializadas, né, como José Murilo de Carvalho vai dizer, as pessoas assistiram espantadas aquilo e falaram, olha, não faço parte disso e também não quero fazer, né? Então as pessoas simplesmente se retiram. Bom, e agora voltando aqui para o nosso foco estrutural, eu gostaria de convidar vocês a primeiro ver aqui, entendendo o racismo dentro da nossa sociedade, tá? Então, assim, quando nós temos a proclamação da República, o advento, então, da liberdade dos negros, nós não temos nenhuma medida, naquele momento, que já assegure aos negros que eles podem, então, ter empregos, que eles podem, então, trabalhar de uma outra forma que não a mão de obra escrava, certo? Então, assim, ao longo dos anos, por essa desigualdade, nós, quando construíram, aliás, a nossa república, há um movimento que estava acontecendo na Europa, que chegou aqui no Brasil, chamado de Belle Époque, né? E o que é a Belle Époque? A Belle Époque é o alargamento das ruas para que grandes casarões surjam aí, aqui em São Paulo, por exemplo, a Praça da República, que é um grande marco, ou seja, as ruas foram absolutamente alargadas para que casas grandiosas pudessem surgir e a população negra, nesse alargamento, foi sendo jogada para lá, foi sempre sendo deixada de lado, né? Ou seja, surgem aí as favelas, né? Que nós hoje, com a ressignificação, chamamos de comunidades, mas naquele momento é a favela, o crescimento desordenado dessa população, e aí as pessoas não tinham para onde ir, de fato, iam para as favelas. Bom, o que isso resultou no país de hoje? Porque o racismo estrutural brasileiro começa em 1588 e se estende até os dias atuais. É necessário que nós pensemos e que nós tenhamos muita clareza de que as discussões sobre o pensar diferente a respeito do povo preto, né, da mulher preta, do homem preto, é muito recente. Começa de 1960 para cá. Então, assim, a nossa história, o nosso modo de enxergar e falar assim, gente, olha, nós precisamos parar e olhar para essa população preta que sempre foi excluída dentro desse racismo estrutural e pensar nas consequências que isso vai trazer, né? Então, assim, o que vai acarretar aqui esse nosso racismo estrutural? O encarceramento em massa, né? O Brasil é o país, primeiro, que mais mata negros no mundo. É a polícia mais violenta. A população carcerária brasileira é composta majoritariamente, ou seja, a maioria das pessoas que estão nas cadeias são pretas, né? E aí vai ver uma pessoa e chega e fala, ah, então tá defendendo bandido, tá achando ruim? Levam para casa, porque o discurso é sempre esse, né? Não, muito pelo contrário. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas não devam pagar pelos crimes que cometem socialmente com as leis vigentes, muito pelo contrário. Mas eu estou falando que dentro desse encarceramento em massa, falta um Estado democrático de direito. O que é esse Estado democrático de direito? O Estado democrático de direito é assegurar a essa pessoa que está encarcerada, primeiro, que ela vai receber um julgamento justo e igual a todos os outros. Ela vai ser julgada não pela sua cor, né, como acontece, mas pelos seus atos, certo? E é isso que nós precisamos entender e repensar, porque, de fato, se nós paramos e pensamos, as prisões do povo preto, que estão lá realmente... Gente, tem pessoas que não foram julgadas,
entende? Pessoas que passam anos dentro da cadeia sem serem julgadas. Gostaria de compartilhar um caso com vocês que aconteceu no Nordeste do Brasil, não vou me recordar agora a cidade exatamente, de um rapaz que foi preso, um rapaz preto, que foi preso, acusado de estupro, né? Mas ele não cometeu esse crime. E em 5 anos de investigação, a polícia já tinha chegado à conclusão de que ele não tinha cometido esse crime. Mas, como ninguém está nem aí, ninguém foi reclamar, ninguém foi fazer protesto, lutar pelo povo preto, né? O branco não se propôs a fazer isso, esse rapaz ficou 20 anos preso, contraiu HIV dentro da penitenciária e, quando foi solto, o Estado se negou a pagar uma indenização. Ou seja, o Estado está pouco se lixando. E isso por quê? Porque o Estado sabe que o negro é invisibilizado dentro da sociedade. Ou seja, o papel do negro dentro da sociedade, para algumas pessoas, não é relevante, certo? Só que a nossa sociedade inteira foi construída com pessoas negras que foram escravizadas. Então, nós temos uma cultura que precisa ser respeitada. E, ou seja, essa cultura e agora essa nova forma de pensar a história, de avaliar, de trazer o povo preto para o protagonismo é muito importante, né? E aí, assim, nós temos o crescimento da desigualdade, como eu falei para vocês, com a questão do alargamento das ruas. Hoje em dia, uma das grandes questões que nós ainda vivemos dentro das escolas públicas é a evasão escolar e a dificuldade de se encontrar emprego, né? Porque fala, o povo preto é tudo preguiçoso, não quer trabalhar. Só que assim, as pessoas pedem experiência, mas não dão oportunidade. Então, ele sai da escola porque muitas vezes, morando dentro de uma comunidade, ele tem que ajudar a mãe dentro de casa, tem que ajudar a cuidar dos irmãos e por aí vai. É uma realidade que é minha, que é sua, que é nossa, que, enfim, todos nós conhecemos. E ele sai da escola e vai atrás de emprego. Só que a dificuldade, quando se é negro, de encontrar uma oportunidade é gigantesca, né? E aí, eu gostaria de fazer um adendo, quero trazer para vocês uma informação atual. Uma instituição brasileira, né, abriu diversas vagas para trainees. Mas o que são os trainees? Quando você é trainee dentro de uma empresa, significa dizer que você está lá aprendendo para alcançar cargos maiores. E isso, é claro, incomodou uma parte da sociedade. Na verdade, incomodou muita gente. Incomodou tanta gente que essa instituição está sendo aí punida, vamos dizer de alguma maneira, e sendo compelida a pagar uma indenização de 10 milhões de reais, porque se atreveu a pensar em colocar o povo preto para poder ser trainee. Ou seja, essa possibilidade da ascensão do povo preto ainda causa muito incômodo na sociedade brasileira, porque nós não rompemos com a nossa lógica escravocrata, nós não rompemos com o nosso passado desigual, que é muito recente. A gente dorme ainda muito apegado aos resquícios da escravidão no Brasil, né? Então, assim, a estrutura social por si só, dentro das comunidades, dentro das favelas que surgem naquele momento, elas são muito desiguais, certo? Então, o crescimento é desordenado, várias casas sendo feitas ali de maneira totalmente desordenada também. Então, o que é importante que a gente saiba? Pessoal, nós só vamos conseguir acabar com esse racismo estrutural quando nós começarmos todos a questionar o porquê a inferiorização de um povo durante tanto tempo aconteceu sem que ninguém se pronunciasse ou fizesse alguma coisa para poder mudar essa realidade, certo? E aí fala, tudo é racismo hoje em dia, tudo é mimimi. Não, não é mimimi, é discussão, é para a gente poder pegar esse quebra-cabeça, virá-lo e olhá-lo sobre uma outra perspectiva, ou seja, vê-lo sobre um outro olhar, porque é isso que é importante, porque é assim que se muda. Você, branco, do outro lado, que está me vendo aí, você fala assim, mas eu não tenho lugar de fala. Não, realmente,
Mas se você somar com a nossa luta, se você conscientizar um amigo seu, conversar, enfim, quanto mais se conversa, quanto mais se debate esse tema, mais nós vemos a urgência de mudança, né? O lugar de fala, obviamente, é negro, porque é o negro que sente na pele as consequências de sua cor, literalmente, né? Mas você, branco, também tem o poder de chegar e falar assim, olha, não vamos falar que o Brasil é uma sociedade extremamente igualitária, vamos romper com essa lógica, por isso, isso. E você ir apresentando os argumentos que você tem. Então eu convido você a se unir a nós, mulheres e homens pretos, que estamos aí na luta para poder tentar fazer dessa sociedade que é tão desigual, um pouco mais igualitária. Resumo do nosso tema de agora foi o racismo estrutural na sociedade, a forma como ele se dá, o encarceramento em massa, ser antirracista, que é como eu falei, o convite que eu fiz a você, que está do outro lado, a virar esse quebra-cabeças e começar a questionar essa lógica perversa que coloca negro sempre abaixo do branco, o crescimento da desigualdade, a evasão escolar, né, e a dificuldade em encontrar emprego, e essa estrutura social, política, que é muito precária. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é nóis e até a próxima.